A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal Professor. É um prazer enorme poder estar aqui mais uma vez e meu muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Para você que não me conhece ainda, eu sou o professor Igor Feitosa. Nós somos professor aqui em Boa Vista, em Roraima. Temos esse canal com o objetivo de divulgar a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus, de anunciar a palavra de Deus e de fazer comentários das revistas da Escola Bíblica Dominical. E nós estamos dando início a mais um trimestre, né? Já é o quarto trimestre, o último trimestre desse ano. Este ano foi uma bênção as lições e muito aprendemos com o conteúdo de todas estas lições. Eu tenho certeza que você ama a Escola Bíblica Dominical, por isso você está aqui nesta oportunidade para juntos aprendermos um pouco mais acerca da palavra de Deus. Aproveitando essa oportunidade, eu quero lhe convidar a se inscrever no meu canal e acionar as notificações no sininho e deixar sempre o seu like e um comentário aí embaixo para ajudar aí no impulsionamento dos nossos vídeos, tá bom? Nós gostamos de comentar as revistas das lições da Escola Bíblica Dominical e sempre nós abordamos de uma forma didática, de uma forma mais voltada às questões pedagógicas, para que você, professor, possa ter uma excelente aula lá na sua sala de aula, para que você consiga alcançar todos os objetivos da nossa lição, ok? Então, a nossa primeira aula de hoje vai nos falar sobre o mundo do apóstolo Paulo. Nós estamos iniciando o nosso trimestre e o comentarista da nossa lição é o nobre pastor Elienay Cabral, um homem extremamente gabaritado dentro do conhecimento teológico, dentro da obra de Deus, respeitadíssimo, e nós estaremos esse trimestre estudando essas 13 lições que correspondem sobre os tempos do apóstolo Paulo, né? Vamos estudar sobre os tempos do apóstolo Paulo, o mundo do apóstolo Paulo, quem era o apóstolo Paulo. Será um trimestre de muita riqueza de conhecimento para as nossas vidas. Então eu já lhe peço, vai compartilhando este vídeo com outras pessoas, com outros professores, para que você possa nos ajudar aí na divulgação do nosso canal. Quero informar para você, querido professor, que na descrição desse vídeo vai ficar um link ali do PDF. Nós sempre fazemos a videoaula e o PDF e colocamos à sua disposição para download gratuitamente, para que possa lhe auxiliar aí nos estudos. Então vamos à nossa primeira aula, né? Que é a nossa primeira lição, é o mundo do apóstolo Paulo. Que lição maravilhosa. Na realidade, a lição de hoje é apenas uma introdução, né, para as demais lições que virão aí ao longo desse trimestre. Mas a minha proposta aqui nesse vídeo não é explicar minuciosamente a lição, os detalhes da lição, até porque nós não temos tanto tempo em sala de aula lá na igreja, não sei na igreja, na sua congregação, onde você congrega, mas aqui em Boa Vista, aqui em Roraima, as igrejas, pelo menos a boa parte delas, apenas tem 1 hora de aula. Então, nós não podemos nos prender tanto nas questões, nas minúcias da lição, porque senão a gente acaba não atingindo todos os objetivos que tem a nossa lição. Então, a minha proposta hoje é apenas tratar sobre alguns pontos importantes e trazer alguns esclarecimentos que podem surgir dúvidas para os seus alunos e lá na sua congregação. Então, a nossa intenção é essa. A nossa intenção é fazer uma aula que possa lhe ajudar tanto em subsídio quanto em poder estar aí já afiado, né, para responder talvez perguntas que virão aí ao longo desta lição. Nesse primeiro ponto, então, é importante nós termos o conhecimento acerca da linha do tempo, né? Porque
nós já estamos tratando do apóstolo Paulo, estamos tratando desse grande missionário que foi o apóstolo Paulo, mas ele já entra na história já, né, dentro do Império Romano. Então, eu vejo que é essencial nós traçarmos uma linha do tempo para que possamos nos localizar no tempo, né? Qual era o tempo do apóstolo Paulo? Até porque é o tema da nossa lição, né? O tema da nossa lição vai abordar isso. Então, na tela aí para você, para acompanhar junto comigo. Nós temos aí alguns períodos que marcam esse período, esse tempo, né? O primeiro período é chamado período persa, né? Que vai do ano 536 a 331. Quando se fala de datas, né? Nós geralmente não afirmamos, mas sempre falamos aproximadamente, né? Porque nós estamos tratando sobre algo que é histórico. Então, sempre haverá algumas divergências de datas, né? Ou um pouco mais ou um pouco menos. Então, aqui é para nós apenas nos sintonizar a respeito do período, do tempo em que o apóstolo Paulo estava vivendo. Então, vamos lá. O primeiro período é Pérsia, né? 536 a 331. Depois entra o período grego, 331 a 167. Novamente, o período grego fortalecido, né? 331, 323. O período egípcio, 323, 183. Período sírio, né? 198 a 167. Aí já começa a se aproximar do período do apóstolo Paulo, né? Esse período é o período do Macabeus, né? Onde há aquela revolução, onde há aquela guerra, que geralmente eles traçam essa data em 167 aproximadamente até o ano 63. É exatamente nesse período que entra o Império Romano, dos anos 63, né, até o ano 5, né? Até o ano 5. Então, não que o Império Romano só fique apenas até o ano 5, mas esse período é o período que já entra a narrativa da palavra de Deus, né? Já entra ali o período histórico, que é o período do apóstolo Paulo, que abrange também o período dos evangelhos, né? Nós podemos ver que Mateus já narra a morte das crianças, né? Que Herodes manda matar as crianças, ou seja, já era o império, o grande império romano que estava dominando sobre a nação de Israel, não só sobre a nação de Israel, como também o mundo inteiro, vamos dizer assim, né? Porque o Império Romano era uma potência, né? Uma potência política, uma potência econômica, uma potência militar, né? Eles eram uma potência. Era um império politeísta, né? Existia vários e vários deuses dentro do Império Romano, e dentre esses deuses, o imperador, né, o governador, o imperador, o líder do Império Romano, ou o líder, seja de qualquer província romana, que fosse o rei, que fosse o governador, ele era tido também como Deus, né? Esse contexto histórico nós conseguimos descobrir quando nós vamos estudar um pouco sobre as cartas da igreja em Apocalipse, as igrejas da Ásia, né? E nós encontramos ali o culto ao imperador. Isso era muito frequente devido ao Império Romano. Então, qual é a primeira dica pedagógica que eu quero dar aqui aos irmãos? A primeira dica é: não se prenda tanto nos tempos, ou seja, nos tempos antes do Império Romano, porque nós temos pouco tempo de aula, né? E o nosso período mais importante é exatamente o período do Império Romano, o período em que Roma ele domina e começa a expandir o seu território. E falando de extensão territorial ou extensão do território romano, é muito importante nós destacarmos para os nossos alunos isso. Ou seja, quando o apóstolo Paulo nasceu, quem dominava era Roma, com toda a sua extensão territorial, que se estendia do rio Reno para o Egito e chegava até a Grã-Bretanha e a Ásia Menor. Desta forma, estabelecia uma conexão com a Europa, a Ásia e a África.
era um território gigante, o território romano. Estima-se que o território romano estendia cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados, que estava sobre o domínio do território romano. Roma era uma potência territorial gigantesca no período do apóstolo Paulo. Algo bem interessante também, que os estudiosos vão nos dizer que, nesse período, Roma contava com cerca de 1 milhão de habitantes. Nesse período, ela foi habitada por 1 milhão de habitantes. Meu amigo, é muita gente. Como já foi mencionado, Roma não era só uma potência em território, mas também no seu exército, no militarismo. Roma possuía um grande exército. É óbvio que para ocupar esse tamanho desse território, ele deveria ter um efetivo, um exército extremamente gigantesco. E os imperadores romanos no período ou contemporâneos ao apóstolo Paulo são Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. E com isso nós terminamos a nossa primeira parte da nossa lição, em falar sobre o período romano, a extensão no território romano, os imperadores que existiam contemporâneos ao apóstolo Paulo, a totalidade de habitantes, bom, pelo menos aproximadamente, né? E falando sobre a importância do território romano. Agora vamos falar sobre algo bem interessante, algo que pode surgir uma pergunta para os professores em sala de aula. Já se tratando do apóstolo Paulo, em Atos, capítulo de número 23, versículo de número 6, Paulo faz menção à sua origem, à sua nacionalidade, às suas raízes. Ele menciona no capítulo 23, do versículo de número 6 de Atos dos Apóstolos, desta forma: E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e a outra de fariseus, clamou no conselho: Homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. Algo bem interessante, Paulo menciona as suas origens, as suas raízes. Quem era Paulo? Paulo era um fariseu, filho de fariseu. Aí possa ser que o seu aluno venha lhe fazer a pergunta: professor, quem são os fariseus? Ou o que é ser um fariseu? Lembrando que o nosso objetivo aqui é tratar sobre esses pontos que podem surgir perguntas no decorrer da aula. E com certeza essa pode ser uma das perguntas que algum aluno possa fazer ao professor. O que é o fariseu ou qual é a origem desta seita religiosa ou desse grupo religioso? Os fariseus é um grupo de judeus zelosos pela Torá. O que é a Torá? É os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Tanto na Bíblia dos cristãos, a nossa Bíblia, quanto na Bíblia dos judeus, os 5 primeiros livros correspondem à Torá. Ou seja, é o livro da lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os livros que são chamados de Torá. Os fariseus eram especialistas não só na Torá, como também nos costumes, nas tradições orais que existia na sua época. Quando que surgiu esse grupo religioso? Acredita-se que esse grupo religioso surgiu no século II a.C. Eles eram extremamente opositores aos saduceus. Por que eles eram opositores aos saduceus, professor? Porque os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Os fariseus já acreditavam na ressurreição dos mortos. Por isso que em Atos 23, no versículo de número 6, Paulo levanta a voz em sua defesa, pedindo para que ele possa ser julgado de acordo com as leis ou de acordo com o credo judaico. Porque ele mesmo diz no versículo de número 6, ele está dizendo:
no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ou seja, por isso que os fariseus e os saduceus não se bicavam, porque isso é uma das questões, né? Mas um acreditava na ressurreição dos mortos e o outro não acreditava na ressurreição dos mortos. Ou seja, os fariseus eram ferrenhos opositores aos saduceus. E o que quer dizer a palavra fariseu, professor? A palavra fariseu quer dizer separado. Lembramos mais uma vez que o nosso objetivo é tratar de pontos específicos da lição para que você possa sanar as dúvidas para o seu aluno. No tempo, então é interessante também nós destacarmos que no tempo do apóstolo Paulo, nas questões sociais e culturais e religiosas do apóstolo Paulo, o imperador, na época, era Herodes, quando Paulo estava ali na sua juventude, ali pareado, quase com a mesma idade do que Jesus, ele presenciou, ou ele viveu, ou vivenciou religiosamente a prática da adoração no templo. E exatamente o templo que Herodes reformou. Nós estudamos nas lições anteriores que Zorobabel fez a reconstrução do templo, mas Herodes reformou esse templo. Mateus capítulo de número 24 vai nos mostrar a beleza que era o templo. Beleza esta que chama a atenção dos discípulos de Jesus e faz com que Jesus responda algumas perguntas dos discípulos acerca do fim das coisas. Mas os discípulos dizem assim: veste aí, Jesus, a beleza do templo, porque realmente o templo era muito belo. Então, a reforma que Herodes fez, depois do ano 19 a.C., né? O ano 19 a.C., após ele fazer algumas construções, algumas reformas, ele resolve fazer essa reforma no grande templo. É por isso que é dado a ele o nome, né? O Templo de Herodes. Entre o início desta reforma, a finalização desta reforma, diz-nos a palavra de Deus que demorou cerca de 46 anos. João, capítulo de número 2, versículo de número 20, vai nos dizer assim: disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Essa daqui é uma passagem que Jesus fala a respeito do seu próprio corpo, né, da sua própria ressurreição, e os líderes religiosos entendem totalmente o contrário. Mas aqui há a referência de que esse templo demorou cerca de 46 anos para ser concluído. E com isso nós já falamos sobre a origem do apóstolo Paulo, já falamos sobre o que é o fariseu, o que é o farisaísmo, né? E a sua origem, quais era a rixa que os fariseus possuíam com os saduceus, porque Paulo se denominou, e ele era, né, fariseu, filho de fariseu, da tribo de Benjamim. Só que Paulo, não sei se lá na sua sala de aula ou algum dos seus alunos ainda tem essa dúvida, mas era uma dúvida muito comum até uns tempos atrás. Muitas pessoas diziam: Deus mudou o nome de Paulo, né? Ou seja, era Saulo e Deus mudou para Paulo. Então vai que um aluno seu lhe pergunte isso, e nós queremos tocar nesse ponto agora. Bom, dentro das origens de Paulo, ele era cidadão judeu, mas também era cidadão romano. Paulo era natural de Tarso, onde hoje é a atual Turquia. Era uma cidade muito importante da época, ligada a Roma. Por isso, as pessoas que ali moravam, quando nasciam ali, ou se nascessem ali, eles ganhavam o título de cidadão romano, ou a sua naturalidade de cidadão romano, devido ser uma ligação com o Império Romano, uma província romana. Tarso era uma província, uma extensão do território romano. Roma também dominava em Tarso. Paulo nasceu
em Tarso. Todas as pessoas que nasciam em Tarso eram consideradas cidadãos romanos. Por isso que Paulo fala que ele é cidadão romano de nascimento. E com essa explicação, nós entendemos por que Paulo possuía dois nomes. Paulo possuía duas nacionalidades. A primeira dela, judeu, por ser da tribo de Benjamim, por ser de pais judeus, mas também de nacionalidade romana, por ter nascido em Tarso. Sendo um território romano, Paulo era, por natureza, por nascimento, também cidadão romano. De sangue, era judeu. De nascimento, de localização geográfica, era cidadão romano. Então, Paulo possuía dois nomes. O primeiro deles era Paulus, né? Tem esse assobiozinho no final mesmo, né? Paulus, né? Que é o nome original, o nome de origem romana. E tem o comum, que é o Paulo, que é a forma aportuguesada da expressão Paulus. E o nome original em hebraico, Saul, que é a expressão que nós costumamos falar, Saulo. Ou seja, com isso, Paulo tinha duas nacionalidades. Por isso que ele tinha dois nomes. Não é que Deus mudou o nome de Paulo. Simplesmente, Deus pegou e chamou Saulo, né? Lá na conversão, né, de Paulo, Deus chamou ele de Saulo. E, posteriormente, ele passou a usar o nome de Paulo, que era o nome cidadão romano. Já que o território romano era de extensão gigantesca, nada mais estratégico, politicamente falando, para ele usar o nome de Paulo. Paulo era o nome romano, Paulus. Bom, como a lição é sobre Paulo, realmente não podemos ou não conseguimos pensar em Paulo sem pensar na obra missionária. Um grande responsável pela evangelização da Ásia e praticamente do mundo todo. Agora, como Paulo conseguiu evangelizar no seu tempo? O que facilitou para Paulo a evangelização? Isso que nós veremos agora. Roma era uma potência econômica, uma potência militar, uma potência política e uma potência territorial. Era Roma que era os dominadores do mundo na época de Jesus, na época dos discípulos, na época dos apóstolos, em todo o período da igreja primitiva, era Roma quem dominava. E os anos posteriores também. Roma sempre foi visto como uma grande potência em todas essas áreas que eu já mencionei. Ora, para que Paulo pudesse ter tanto êxito em evangelizar, em pregar o evangelho, em abrir igrejas, era necessário ele ter não só um meio de transporte, como cavalo, carroças na época, não só os meios marítimos, né, os navios, como também as estradas. Estradas eram fundamentais para a evangelização. Roma era perita em construir estradas. Estradas de Roma estão intactas até os dias de hoje. As estradas romanas sempre foram uma das melhores. As estradas romanas sempre foram aquelas estradas que duravam de forma extraordinária e duram até os dias de hoje. Como aparece aí na sua tela. Primeiramente, neste mapa, todas as linhas que estão na cor vermelha correspondem às estradas romanas, as estradas que eram responsáveis pela locomoção do grande exército de Roma, como também dos comerciantes, como também da própria sociedade em si. É óbvio que muitas dessas estradas não eram todas as pessoas que poderiam usar, mas uma grande parte das pessoas, comerciantes, utilizavam essas estradas. As figuras, as imagens que nós temos logo ao lado, são imagens de rua que existem até os dias de hoje, ruas que são utilizadas até os dias de hoje.
E se nós prestarmos bem atenção nesta foto, no canto inferior esquerdo, nós podemos ver bem ao longe uma pessoa andando de bicicleta. Estas ruas estão intactas até os dias de hoje. E não sei se você consegue perceber, as ruas de Roma, todas, ou pelo menos uma boa parte destas ruas, eram em sentido reto. Era uma reta imensurável. Reta toda a vida, né? Como as pessoas costumam indicar o caminho. Ali tu vai reto toda a vida. Bom, pelo menos aqui em Boa Vista, as pessoas falam esses tipos de coisas, né? E como eles utilizavam, como eles faziam estas ruas? Nós temos aqui uma representação simbólica, uma imagem, que vai aparecer na sua tela aí agora. Tá vendo? Era a forma como eles faziam. Eles faziam toda uma estrutura, né, de pedra, de calcário, de calcário, né, e de pedras menores e depois pedras maiores, né, que eram revestidos ali tudo por cima, coberto ali tudo. Então, realmente tinha uma estrutura gigantesca, né? Era um trabalhão fazer, bem diferente das estradas e das ruas daqui do Brasil, né? Um negócio assim que tem locais aí que carro cai dentro dos buracos, né? Um negócio extraordinário. Então temos que entender que Roma era uma potência militar, potência econômica, e por ela ser uma potência econômica, essas estradas facilitavam muito o comércio. Agora, por que que as estradas romanas sempre eram retas, ou bom, pelo menos uma boa parte dessas estradas eram retas? Ora, tinha um propósito nessas estradas retas, e essas estradas retas era para facilitar a locomoção do grande exército que Roma possuía. Os soldados romanos, quando estavam em seus cavalos, em suas carroças, em suas charretes, para saírem às guerras, eles utilizavam estas estradas que facilitavam a locomoção rápida, né, desses soldados. Então, em questão de emergência, de fuga, essas estradas eram utilizadas pelos soldados romanos como facilidade, como agilidade para a ação. Então, por isso que essas estradas eram estradas retas, né? Estradas duráveis, que eram feitas de blocos retangulares, de pedras locais ou de blocos poligonais de lava. Era algo extraordinário, era uma engenharia extraordinária. Se forem feitas essas estradas aqui no Brasil, elas durariam muito mais do que as estradas que hoje tem aí por aí, né? Então, aqui está as estradas romanas, né? Porque as estradas romanas duram tanto que tem até os dias de hoje essas estradas, porque Roma era tão extenso, né, no seu território, que essas estradas facilitavam a locomoção dos exércitos. E outra coisa, as pessoas geralmente interpretam algo ruim de Roma dominar sobre o mundo, né? Mas não existia só coisas ruins. No caso, na percepção judaica, era ruim por quê? Porque os judeus tinham que pagar os seus impostos, seus tributos para Roma. E Roma, por ser uma grande potência econômica, militar e religiosa, Roma era politeísta. Os judeus é monoteísta. O Roma, sendo politeísta, eles pegavam os impostos, o valor dos impostos, e aplicavam nos seus templos, nos seus cultos aos seus deuses, ao imperador, para custear todas as mordomias do imperador na época. Então, os judeus tinham raiva exatamente por causa dessa questão de religioso domínio romano. Eles pegavam o dinheiro judeu, que pagavam seus impostos. Nós temos algumas passagens onde nos fala de Mateus, de Levi, né? Que Jesus se encontra com Levi, que é Mateus, que é cobrador de imposto, e naquele momento ele deixa tudo ali e vai seguir a Jesus. Ou seja, os judeus tinham raiva dos cobradores de impostos porque tinham eles como traidores. E muitos judeus trabalhavam para o governo como cobradores de impostos. Então, nós vemos o quê? Que nesse período do apóstolo Paulo, existiam grandes estradas, e essas estradas eram vigiadas e asseguradas pelos soldados romanos. Ou seja, não era tão de ruim a questão do domínio do Império Romano, porque quando Roma dominou sobre o mundo, Roma trouxe
trouxe paz, trouxe segurança. É óbvio que existia guerras na época, mas o Império Romano era tão grande que logo essas guerras eram apaziguadas. Havia um rigor, né, de segurança pública para o povo. Nessas estradas, que aparece mais uma vez para você, os soldados romanos faziam a vigilância dessas estradas. Isso trazia segurança, segurança para o comércio, segurança para as viagens, segurança para os comércios pelos navios, né, que os navios paravam em locais estratégicos para poder negociar as suas mercadorias. Então, Roma, ele trouxe essa segurança econômica, essa segurança religiosa também, porque os judeus se utilizavam dessas estradas para se locomover, né, para andar, e com isso nós temos aí essa participação também do Império Romano nas grandes construções dessas estradas romanas, que é onde que Paulo foi evangelizar. Paulo andou por estas ruas, Paulo percorreu estas ruas, para evangelizar, para pregar, para ganhar almas, para operar maravilhas, para ensinar. Paulo percorreu estas ruas de Roma. E graças a essa construção romana de vias, de ruas, né, facilitou a propagação do Evangelho de Cristo. Não só a questão das ruas, mas em questões de locomoção, as ruas eram fundamentais para a pregação do Evangelho por intermédio de Paulo e toda a sua equipe missionária. E já falando sobre locomoção, sobre pregação, logo mencionamos também o ministério do apóstolo Paulo, porque afinal de contas, todo o Novo Testamento praticamente foi Paulo quem escreveu, né? Paulo é responsável pela maior parte de todo o Novo Testamento e ele é responsável pela evangelização praticamente quase do mundo inteiro, né? Então o apóstolo Paulo teve uma participação fundamental dentro da propagação do evangelho para o mundo antigo, né? E o que facilitou essa pregação? Nós vemos o primeiro, que Deus chamou Paulo. Deus não chamou Paulo para ele atuar ou para ele pregar para os judeus. Por isso que Paulo, ele sempre se apresenta nas cartas dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, enviado aos gentios. Ou seja, Deus chamou Paulo, escolheu Paulo, separou Paulo para que ele pudesse dar uma nova roupagem, dar uma nova cara para o cristianismo primitivo. Ou seja, que ele seria o responsável pela evangelização dos gentios. Os discípulos estavam em Jerusalém. Eles não se dispersaram como todos os outros após a morte de Estevão. E eles ficaram sabendo da conversão do apóstolo Paulo, que se dá no capítulo de número 9 de Atos. Com a conversão do apóstolo Paulo, logo o cristianismo começa a se desligar religiosamente, começa a se desligar do judaísmo. Nós conseguimos ver uma certa resistência disso lá em Atos, capítulo de número 10, onde Pedro se nega em obedecer até mesmo uma ordem de Jesus sobre os lençóis, né, e os animais de todas as espécies, e onde Pedro disse para Jesus que não iria matar e nem comer, porque ele não tinha nem tocado e nem comido alguma coisa imundo, né? Então Jesus fala para ele: olha, não diga que é imundo aquilo que eu tenho santificado. Então nós podemos ver o quê? Que era a mentalidade de Pedro em resistir aos gentios. Então Deus chama Paulo exatamente para quebrar estas barreiras, que era a intenção de Deus. Era tão intenção de Deus que lá na casa de Cornélio, no capítulo de número 10 de Atos, nós vemos o quê? Que o Espírito Santo cai sobre toda a casa de Cornélio. É o único local da Bíblia onde está escrito que o Espírito Santo literalmente cai, no sentido de rompimento de barreiras, né? Rompimento de dogmas, de mentalidade religiosa, no que se diz respeito à salvação dos gentios. Ou seja, naquele momento, há o rompimento desta barreira. E Pedro e os demais discípulos, os demais apóstolos, compreendem que o evangelho também deveria ser pregado, o evangelho também deveria ser pregado para os gentios. Deus chama Paulo dentro desse contexto religioso
de quebra de muralhas, né? De quebras de pensamento religioso sobre judeus e gentios. É óbvio que nós vamos estudar sobre as cartas de Paulo e nós vemos que havia ainda assim uma certa resistência e intrigas entre judeus convertidos ao cristianismo e gentios, né? Havia esse choque, no caso, como a igreja romana, né? Quando Paulo escreve aos romanos. Existiam essas intrigas entre eles lá dentro das igrejas naquela época, né? Então, o que nós podemos entender? Paulo já sabia de antemão que Deus havia escolhido ele, havia chamado ele para pregar para os gentios. E Paulo, ele até insistiu, né? Ele até quis evangelizar os judeus ali, mas ele mesmo disse assim, não, a partir de hoje eu vou fazer aquilo que eu fui chamado realmente, né? Eu vou pregar para os gentios. Atos, capítulo de número 26, versículo de número 16 e 17, vai nos dizer exatamente isso, essa chamada de Deus na vida de Paulo. Observe aí na sua tela. Agora levante-se, pois eu apareci para nomeá-lo meu servo e minha testemunha. Conte o que viu e o que eu lhe mostrarei no futuro. E eu o livrarei tanto do seu povo, no caso judeus, né? Como dos gentios. Sim, eu o envio aos gentios. Observe que o Senhor, Jesus, ele já tinha avisado de antemão a Paulo que ele seria um mensageiro, seria um pregador para os gentios, né? Seria o missionário enviado aos gentios. Então, esse é o ministério do apóstolo Paulo, esta pregação do apóstolo Paulo enviado aos gentios. Por isso que Paulo ele se refere, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, enviado aos gentios, né? Então, nós vemos sempre essa classificação de Paulo. Paulo se convenceu realmente que ele era chamado para pregar aos gentios. Agora, em qual idioma que Paulo pregava? Paulo era um fariseu e, por sinal, um fariseu muito bem ensinado, muito bem instruído. Paulo dominava muito bem os idiomas na sua época. Mas em qual língua Paulo pregava? É óbvio que Paulo usava o idioma comum da época. Assim como o inglês é hoje um idioma mundial, o grego koiné, que é o grego comum da época, era considerado um idioma universal. Ou seja, as pessoas negociavam no comércio, as pessoas tinham as negociações, as pessoas conversavam em grego. A influência grega foi algo extremamente forte sobre o mundo antigo da época. Só que quando Paulo vai escrever as suas epístolas, ele escreve as suas epístolas em grego, mas o idioma grego que Paulo tanto utiliza para escrever as suas cartas também sofre influência do aramaico e do hebraico. Nós encontramos ali alguns hebraísmos, né? Nós encontramos algumas expressões de origem aramaica nas cartas que Paulo escreve. Então, o pensamento e o pensamento linguístico ainda do hebraico e do aramaico exerceu influência sobre o idioma grego. Mas a cultura grega em si exerceu muita influência sobre o mundo antigo, principalmente sobre o comportamento das pessoas. Os filósofos da época exerceram grande influência sobre as igrejas de antigamente. Dentre as questões filosóficas da época, Paulo teve que muito combater o gnosticismo, né, que era uma heresia, era uma distorção da palavra do Senhor Jesus, onde enaltecia o espírito e rebaixava o corpo, né? Ou seja, eles diziam que o conhecimento, a salvação poderia vir por um conhecimento superior que você possuía acerca dessas coisas, né? Você poderia ser salvo pela gnose, pelo pensamento, pela inteligência, pela capacidade de absorver conhecimento, né? Então nós vemos o quê? Que Paulo, ele lutou contra tudo isso no seu tempo. Paulo, ele foi de frente no seu tempo com essas picuinhas que existiam na época por influência dos filósofos gregos. Conta-se uma história que João era inimigo ferrenho de Cerinto. Cerinto era um defensor da visão gnóstica, né, do gnosticismo, e ele desmerecia os ensinamentos de Jesus, desmerecia os ensinamentos do apóstolo João, né? Cerinto desmerecia tudo que era acerca dos ensinamentos de João e da igreja que a igreja estava recebendo. Conta-nos a história que
Cerinto, numa ocasião, estava em um local onde as pessoas se banhavam, né? E João entrou neste local e, observando Cerinto no meio da multidão, João, ele grita no meio da multidão, dizendo: saiam, corram daqui, porque Cerinto, o inimigo da verdade, está aqui neste local, e este prédio, este local pode cair sobre as vossas cabeças, né? Ou seja, era tão ferrenha a briga entre Cerinto e João que a história relata esses acontecimentos, né? Ou seja, Paulo também enfrentou o problema do gnosticismo nas igrejas, o problema da influência filosófica dentro da igreja, principalmente a igreja de Corinto. Nós vamos estudar sobre as cartas de Paulo ainda. Nós já estudamos, inclusive, pela CPAD, as cartas, né, paulinas, e estudamos sobre a igreja de Corinto. E sabemos que a igreja de Corinto exerceu uma forte influência da filosofia da sua época. Aquela questão de que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Jesus, né? Isto era uma forma de se expressar da filosofia da época, onde a sociedade sempre tinha o seu filósofo mais querido. A sociedade falava: não, eu gosto desse filósofo, porque esse filósofo aqui era melhor. Esse filósofo aqui, ele é melhor do que esse outro. Então, a sociedade se dividia. E este pensamento filosófico passou a exercer influência dentro da igreja de Corinto, aonde Paulo pôde rebater, onde pôde corrigir esses problemas, aplicando o ensinamento do corpo, da palavra de Cristo, mostrando que a igreja é um corpo e cada um tem sua função dentro do corpo, mas a glória é de Cristo, né? A prioridade é de Cristo. Então, o que nós podemos ver nessa primeira lição é essa visão panorâmica sobre o mundo em que Paulo viveu, sobre Roma, uma grande potência econômica, militar, religiosa, sobre o idioma grego, koiné, que era o grego da época. Por mais que existiam os outros idiomas, né? Por mais que existia o aramaico, por mais que existia o hebraico, até porque o hebraico era uma língua quase que extinta, né? Que os líderes religiosos falavam nas sinagogas. Paulo dominava, sim, o hebraico, Paulo dominava o aramaico, Paulo dominava o grego. Paulo era um homem extremamente preparado para a obra. Todo o conhecimento que Paulo adquiriu desde a sua infância foi utilizada para que ele pudesse chegar mais longe. O conhecimento da lei do que Paulo possuía, até porque Paulo perseguia a igreja porque ele achava que estava fazendo a coisa certa, né? Ele achava que estava fazendo um favor, prestando um serviço a Deus. Então, é importante nós destacarmos isso também, porque Paulo, ele se torna um grande personagem na história do Novo Testamento, mas também ele sofre inúmeras perseguições por causa desse chamado que ele possuía. Então, o idioma que era pregado o evangelho foi o grego, koiné, né? Os comércios, as negociações da época eram no idioma grego. Paulo combateu as influências gnósticas da época, heresias que se levantavam contra os ensinos de Paulo, o desmerecimento ministerial que Paulo sofria, muitas cartas que Paulo escreve também para defender a sua autoridade apostólica. Nós vemos isso nas cartas paulinas, né? Que Paulo escreve para defender não só a legítima doutrina de Cristo, como também defender o seu ministério apostólico, né? Então, o que nós podemos perceber é que essa primeira lição, ela nos traz assim essa visão panorâmica que é muito importante nós destacarmos esses pontos para os nossos alunos, para que eles saiam dessa primeira lição já ciente de como era o Império Romano, de quem era Paulo, por que Paulo era fariseu, qual idioma que Paulo falava, qual idioma que o evangelho foi pregado, como Paulo conseguiu andar tanto pela Ásia, por todo aquele continente africano, né? Como Paulo conseguiu evangelizar todo esse território pelas estradas, que as estradas eram estradas boas, eram estradas seguras, né? Que eram feitas a vigilância pelos soldados romanos das províncias na época. Então, tudo isso faz parte desta primeira aula. Então, ficamos por aqui.
Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Você me vê na próxima aula e deixa aí um comentário aí embaixo, deixa o seu joinha, compartilhe com outras pessoas. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se em nosso canal. E eu quero lhe dar aqui uma sugestão. Se você quer aprender a interpretar a Bíblia, se você quer aprender a ter conhecimento da palavra de Deus, quer estudar teologia com um preço acessível, eu lhe convido a você clicar no link que tem nessa descrição, onde eu estou lhe oferecendo um curso inteiramente didático, um curso muito fácil de você passar a compreender melhor a Bíblia Sagrada. Você vai estudar hermenêutica, você vai estudar como se interpreta a Bíblia, você vai estudar sobre homilética, sobre as questões culturais da época. A tua mente vai abrir. Então, clique nesse primeiro link aí, adquira esse curso e eu tenho certeza que você vai voltar para me agradecer por essa indicação que eu estou fazendo para você, tá bom? Então, a paz do Senhor Jesus e nos vemos no próximo, ou melhor dizendo, né? Você me vê no próximo vídeo. Fique com Deus e até a próxima.